mais vídeos no meu canal e hoje vamos aprender sobre o sistema sensorial e tegumentar. Porque o corpo humano possui tanto sistema, o corpo humano trabalha bastante para manter a vida. Só que entre eles se destaca o sistema sensorial, que é responsável por captar informações do ambiente e do próprio organismo, e o sistema tegumentar, que é responsável pela proteção externa ao corpo. Ambos estão intimamente ligados, pois muitos receptores sensoriais estão localizados na pele. Então a gente vai começar com o sistema sensorial e depois a gente vai para o sistema tegumentar. Então, fica comigo, vamos aprender. Sistema sensorial. Ele é o conjunto de órgãos e estruturas que permitem ao corpo humano perceber estímulos internos e externos. Graças a eles, conseguimos enxergar, ouvir, sentir cheiros, sabores, temperatura, pressão, dor e até mesmo movimento. Sua principal função é captar estímulos, transformar esses estímulos em impulsos nervosos, enviar informações ao cérebro, permitir que o cérebro interprete e responda cada um dos estímulos. Então, a gente vai ver como que eles funcionam agora. O processo ocorre em 3 etapas. Primeiramente, os receptores. Os receptores sensoriais captam estímulos do ambiente. Exemplo: a luz vai para os olhos, som vai para o ouvido, cheiro para o nariz, sabor vai para a língua e o toque vai para a pele. Tá tudo isso ligado. Depois disso, eles transmitem. Os estímulos são transformados em impulsos elétricos e são enviados pelos nervos e logo após tem a interpretação. O cérebro analisa as informações recebidas e produz uma resposta adequada. Então a gente vai ver cada um desses receptores sensoriais e os órgãos sensoriais. Os receptores sensoriais são células especializadas que detectam diferentes tipos de estímulos, como os fotorreceptores, que detectam a luz. Ele está localizado na retina dos olhos e permitem visão, percepção das cores e a percepção da luminosidade. E depois disso a gente também tem mecanoreceptores, que detectam pressão, vibração, som, movimento. Eles são encontrados na pele, no ouvido interno e no músculo. Depois disso a gente tem os quimiorreceptores. Eles detectam substâncias químicas. É responsável pelo olfato e até mesmo pelo paladar. A gente tem os termorreceptores, que detectam calor e frio, que são encontrados principalmente na pele. Os nociceptores, que detectam estímulos potencialmente perigosos e são responsáveis pela sensação de dor. A dor é um importante mecanismo de proteção, porque quando a gente sente dor, a gente tira na hora a mão. Os 5 sentidos. Tradicionalmente, o sistema sensorial é dividido em 5 sentidos principais: a visão, o olfato, o tato, o paladar e o olfato, né? A visão é considerada o sentido mais desenvolvido do ser humano. A gente usa principalmente o olho, zóio gordo, e as estruturas deles é a córnea, íris, pupila, cristalino, retina e o nervo óptico. A luz entra pela córnea, pela pupila, o cristalino focaliza a imagem na retina, e na retina os fotorreceptores transformam a luz em impulsos nervosos que são enviados ao cérebro. Os receptores, a gente também tem os fotorreceptores da retina, que são os bastonetes responsáveis pela visão noturna e percepção da intensidade luminosa, e os cones, que são responsáveis pela visão colorida e pela alta definição. Depois disso a gente tem a audição, que tem como principal órgão o ouvido, nossos ouvidos, orelha. Divisão do ouvido. O ouvido é dividido no ouvido externo, onde tem o pavilhão auricular e o canal auditivo, onde são captadas as ondas sonoras. Depois disso a gente tem o ouvido médio, que tem o tímpano, martelo, bigorna e estribo. Eles amplificam as vibrações. Depois disso vem para o ouvido interno, que tem a cóclea e os canais semicirculares, que transformam vibrações em impulsos nervosos. A gente também relacionado o ouvido interno no equilíbrio, onde tem os canais semicirculares, o vestíbulo, que permitem equilíbrio corporal e orientação espacial, e também a coordenação dos movimentos. O próximo
O próximo sentido que a gente vai ver, o olfato. Ele é responsável pela percepção de odores. O nosso órgão principal é o narizão, ó. Você cheira bem. Funcionamento. As moléculas odoríferas entram pelas narinas, alcançam o epitélio olfatório. Os fotorreceptores químicos detectam essas moléculas e enviam informações ao cérebro. O olfato, inclusive, possui uma forte ligação com a memória e as emoções. Quando você pega uma flor lá, você cheira, aí você lembra do sua avó, uma pessoa que você conhece. Paladar. Ele permite identificar os sabores. Nosso órgão principal é a língua. Não mostra a língua. Como a papila gustativas. Neles a gente tem a papila gustativa, que contém os receptores de sabor. Os sabores básicos são o doce, tipo uma bala fine, um salgado, tipo uma salsicha empanada, o azedo, tipo aquelas balinhas de seda, o amargo e o umami. O umami é associado ao sabor de proteínas e alimentos ricos em glutamato. E por fim, o último sentido, o tato. O tato permite perceber textura, temperatura, pressão, vibração, dor, e o seu órgão principal é a pele. E é o sentido mais distribuído pelo corpo. Além de todos esses tipos aí de sentidos, 5 sentidos clássicos, existem os outros sentidos importantes, que é o sentido da propriocepção, que permite saber a posição das partes do corpo sem olhar para elas. Exemplo, se você fechar os olhos, levar sua mão para frente, leva sua mão para frente primeiro, fecha os olhos e toca no nariz. Como é que você consegue tocar no nariz? É a propriocepção. Depois disso, a gente tem a sinestesia, que é relacionada à percepção dos movimentos corporais. E também, por fim, a interocepção. A interocepção. Errei muitas vezes, né? Que permite receber condições internas do corpo. Exemplo, quando a gente está com fome, sede, o nosso batimento cardíaco e até mesmo a falta de ar. Ainda bem que a gente consegue respirar bem. Sistema tegumentar. O sistema tegumentar é formado pela pele e seus anexos. É o maior sistema do corpo humano e representa aproximadamente 15% do peso corporal. Suas principais funções são a proteção, sensibilidade, controle da temperatura, produção da vitamina D e a defesa imunológica. A seguir, a gente vai ver os componentes do sistema tegumentar. Começando, pele. A pele é o principal órgão do sistema tegumentar. A área média dela é de aproximadamente 2 metros quadrados em adulta, muita coisa. O peso médio é cerca de 4 a 5 quilos. Coisa demais! Por exemplo, mais uma parte do corpo, mais uma parte do sistema tegumentar, que é o pelo. Os pelos têm a função de proteger, de isolamento térmico, isolar a temperatura e da sensibilidade. As unhas, que são com a proteção da extremidade dos dedos e também tem auxílio na manipulação de objetos. Também a gente tem as glândulas sudoríparas, que produzem suor e eles fazem o resfriamento corporal, eliminação de substâncias, entre outros. Também a gente tem as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, que as funções deles são a lubrificação da pele e a proteção contra o ressecamento. Dentro disso daí, a gente vai ver principalmente as camadas da pele. Primeiramente, a pele possui 3 camadas principais, então a gente vai ver cada uma. Epiderme é a camada mais externa. As características dela é que não possui vaso sanguíneo, atua como barreira protetora, e as células principais são os queratinócitos, que produzem a queratina, melanócitos, que produzem a melanina, e a melanina determina a cor da pele e protege contra a radiação ultravioleta. Depois dessa camada, a gente vem a derme, que é a camada intermediária. Ela contém vasos sanguíneos, nervos, folículos pilosos, glândulas, e é responsável pela resistência e elasticidade da pele. Depois a gente tem a hipoderme, que é a camada mais profunda, o fim, que é composta principalmente por tecido adiposo, que é a gordura. E ela tem a reserva energética, isolamento térmico e a absorção de impactos.
Sistema nervoso serve para quê, você me pergunta? Para proteção, porque ele protege contra bactérias, vírus, fungos, lesões físicas e até mesmo produtos químicos. E também está no controle da temperatura. Quando está quente, o suor aumenta, os vasos sanguíneos se dilatam, e quando está frio, os vasos se contraem e o calor é conservado. A sensibilidade também é por causa disso da pele também. Sensibilidade, a pele contém milhões de receptores sensoriais. Ela detecta dor, pressão, vibração, temperatura, toque. Proteção de vitamina D. Produção de vitamina D. A radiação solar auxilia na pele na produção de vitamina D. Essa vitamina é essencial para ossos, dentes, sistema imunológico, entre outros. E também a gente tem a defesa imunológica. A pele funciona como uma barreira física e química contra micro-organismos. E agora, a relação entre os dois sistemas, que é o sistema sensorial e tegumentar. Os dois trabalham junto constantemente. A pele abriga receptores sensoriais responsáveis pelo tato. Quando tocamos um objeto, a pele detecta o estímulo, os receptores sensoriais são ativados, os nervos transmitem a informação e o cérebro interpreta o estímulo. Assim, o sistema tegumentar fornece proteção ao corpo, enquanto o sistema sensorial permite que ele perceba e interaja com o ambiente. Depois de tudo isso, não é só por causa que é sistema sensorial e tegumentar que também não vai ter problemas e doenças. A gente tem doenças como a miopia, que são visão embaçada, distância, dor de cabeça, cansaço visual. A gente também tem a hipermetropia, que é o cansaço dificuldade para ler, cansaço nos olhos, dor de cabeça. A gente também tem o astigmatismo, que é a visão distorcida, visão embaçada e fadiga ocular. A gente tem a catarata, que tem uma visão turva, sensibilidade à luz e dificuldade para enxergar à noite. A gente tem o glaucoma, que é a perda gradual da visão, dor ocular e pode causar cegueira se não for tratada. Conjuntivite, que é quando tem uma vermelhidão no olho, coceira no olho, até mesmo dá gripeamento. A gente também tem a otite, que é uma dor de ouvido, febre e também a diminuição da audição. A surdez, que é a perda total da audição, quando você não consegue mais ouvir mais nada. Se você tem surdez, não pode mais ouvir nada. Por isso tem que tomar cuidado para não ficar surdo. Mas agora a gente tem também a Libra, né, que é um sistema para surdos conseguirem saber o que a gente está falando para eles, né? E também, depois disso, a gente também tem muitas outras doenças no sistema. Não é só no zóio que a gente tem, né? A gente tem no ouvido, a gente tem no olho, a gente tem em todos os lugares, a gente pode ter uma doença. Por isso, tome cuidado. A anosmia, que é a perda total ou parcial do olfato, por causa de infecções respiratórias, lesões nervosas e algumas doenças neurológicas. A gente também tem a ageusia, que é a dificuldade para entrar em identificar alimentos, e também a alteração do apetite. Entrando no sistema tegumentar, a gente tem a acne, que causa espinha, cravos e inflamações. A dermatite é quando você tem muita coceira, vermelhidão e descamação de algum lugar. A psoríase é quando você tem placas avermelhadas, descamação ou coceira em algumas células da pele. O vitiligo são manchas brancas diferentes de parte do corpo, daí é o que o Michael Jackson tinha. Quando você tem uma parte do corpo aí que começa a esclarecer por causa de uma bolinha, por causa do vitiligo. A micose, quando você tem aquela coceira, descamação e vermelhidão, que é causada por fungos. O impetigo, que são feridas e crostas amareladas. Impetigo, nossa, nome feio, hein? Herpes simples, que é a herpes simplex, porque é causada pela ardência, coceira e bolhas dolorosas no lábio. A gente também tem o câncer de pele, que é por causa de exposição excessiva ao sol, histórico familiar, e também a gente tem uma pele muito clara. A escabiose, que é a sarna, que é uma coceira inteira, intensa e irritação da pele.
tapa na cara do sinal, tá louco? Então você tem que manter uma boa higiene corporal, usar protetor solar diariamente, evitar exposição excessiva ao sol, não compartilhar objetos pessoais, tipo batom, manteiga de cacau, não é pra compartilhar com ninguém. Tipo, você tem um batom, se não vai mais usar, joga fora, não dá pra ninguém não, porque senão vai uma doença pro outro, vai doença pra pessoa e passa tudo. Também, manteiga de cacau, se uma boca estiver descascando, aí você dá pra outra pessoa e essa boca tivesse com alguma doença que fazia descascar, aí fica descascando também a pessoa. Manter a vacinação em dia é importante, fazer consultas médicas regulares, evitar sons excessivamente altos, utilizar óculos de proteção solar quando necessário e ter alimentação equilibrada e hidratação adequada. Essas doenças mostram como o sistema sensorial e tegumentar são importantes para a proteção do corpo e para a nossa interação com o ambiente. Quando saudáveis, eles ajudam a manter a qualidade da vida e da comunicação com o mundo e a defesa do corpo contra diversos agentes nocivos. Resumo de tudo isso. Resumo de tudo isso o tanto sistema sensorial como que permite captar e interpretar estímulos através da visão, olfato, audição, paladar, tato e equilíbrio e outros sentidos especializados. Já o sistema tegumentar, que é formado pela pele, pelos, unhas, glândulas, protegendo o organismo, regula a temperatura corporal e serve como importante órgão sensorial. Juntos, esses sistemas garantem a nossa interação com o ambiente, nossa proteção e a manutenção do equilíbrio do organismo. Então foi isso. Se inscreve no canal, vê mais vídeo, estuda. Até o próximo vídeo e tchau. No próximo vídeo a gente vai ver a história, que vai ser uma parte, algumas coisas sobre a Idade Média. Se prepare que amanhã vai ser da hora. Então foi isso.